E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse dia número 5 do projeto 30 dias, a gente vai falar de estragar os desenhos. Esse é um tema muito importante porque vai acontecer com você, tá? Isso vai acontecer. Não existe a menor possibilidade de você nunca errar um desenho, de você nunca ficar insatisfeito com uma arte que você fazer. Isso é completamente comum e eu vou te falar um pouco da minha experiência e vou fazer um desenho, vou mostrar aqui um vídeo de um desenho que eu não gostei. Eu achei horrível, eu achei que não ficou bom, mas eu terminei mesmo assim por alguns motivos. Então, antes de ir pro vídeo, eu gostaria de agradecer o apoio que vocês estão dando. Então, se você está compartilhando com um amigo, se você está indicando, se você está assistindo até o final, sem pular, né? Assistindo até o final para aumentar a retenção do vídeo, deixar o like, compartilhar, comentar. Isso tudo ajuda muito no vídeo, ajuda muito no engajamento aqui do canal. Então, eu fico muito feliz por isso e agradeço por tudo, realmente. E também te aconselhar a entrar no grupo do WhatsApp aí, no link da descrição. No dia 25 de dezembro eu vou estar fazendo uma promoção nos cursos Anime Sem Dom, tá? Então se você tem interesse para entrar no curso Anime Sem Dom, se você pelo menos quer saber o que é, alguma coisa assim, você tem alguma dúvida, entra aí no link abaixo do grupo do WhatsApp, é 100% gratuito. E aí quando chegar no dia 25 de dezembro, do Natal, para você pedir para os seus pais, você conseguir se preparar certinho, você vai poder aproveitar a promoção do curso Anime Sem Dom e você pode fazer qualquer pergunta de como funciona, o que você precisa, o que é indicado para quem é e tudo mais. Então, agradeço desde já por ter deixado o like, tá engajando aqui no canal. Aconselho você a entrar no link aí na descrição do WhatsApp para você saber tudo certinho. E lembrar, 100 likes eu posto amanhã o próximo vídeo, então é sempre importante você ter isso em mente. Tô fazendo aqui os exercícios padrões, tá? O que eu aconselho você que está acompanhando, está fazendo esses desafios comigo? Dá uma variada boa, tá? Então tem dias que você faz bem grandes, assim, traços bem grandes. Tanto dias que você já faz traços menores e aumenta bastante a quantidade que você está fazendo. Varia bastante, tá? A ordem também varia, a ordem varia bastante. Então desse dia que eu peguei e mudei um pouquinho a ordem e fez um resultado muito diferente. Tu vê que conforme tu vai fazendo os traços, tu vai meio que aquecendo a mão. É meio complicadinho de explicar, mas se você está fazendo, você vai sentir exatamente isso. Quando você muda a ordem, parece que você tá meio que começa um exercício frio. E aí, aquele exercício começando frio, ele vai ser pior que os outros. Esse é meio fato. Então, como eu sempre falo, aconselho você a fazer esse desafio sempre antes de desenhar. Sempre faz ele antes de desenhar, que já vai ajudar bastante, vai deixar um traço melhor, vai conseguir aquecer mais o seu traço, então você vai desenhar com mais facilidade. Agora, indo para o desenho. Eu peguei e tentei fazer um desenho que eu nunca tinha feito antes. Um desenho de um personagem de costa, tudo certinho. Que não é, eu já fiz um personagem de costa, mas acho que foi 2 desenhos do mesmo personagem. Então meio que foi raríssimo dos caras desenhar um personagem de costas. E até aí não era o problema. Não era um desenho tão difícil assim, pelo menos na minha opinião. Mas eu fui fazer ele. Botei a imagem dele na tela, da referência. Qual é o grande problema dessa referência? Tu não consegue ver nada. Então os traços eles são muito simples. Em que sentido? Existem alguns desenhos em que o desenho em si é como se fosse quase um esboço. Como assim? Todo o efeito do desenho, toda a beleza do desenho está na pintura dele. Então ele está nessa coisa de não saber bem onde acaba, não ter certinho. Então tu consegue ver aqui no braço do Nag que os braços dele meio que acabam do nada, não aparece a mão. Aí tu vê que no meio dele tem uma dificuldadezinha ali pra ver o braço, entre os vãos. Aí também tu vê que no corpo dele ele também tá com muita sombra, não tá simétrico, tem umas coisas meio erradas. Então tu consegue perceber que tipo, não é meio solto assim. O aspecto desse desenho, ou a proposta desse desenho é fazer uma pintura muito solta, sem muito presa, sem muito assim fixa, tanto que pode ver no fundo. Existem algumas partes mais claras ali, outras partes mais claras ali, não tem bem um padrão. E tem os olhos do personagem que também não são um padrão, né? Os olhos atrás dele no fundo. Então, tu vê nitidamente que esse é um desenho em que a pintura faz muita diferença. O esboço do personagem é quase só um esboço realmente. Então o personagem meio que tá colado ali num fundo muito diferente, num fundo muito assim, colorido.
Eu acabei de assistir Blue Lock, gostei muito. Agradeço os inscritos que me recomendaram, tá? Os inscritos que me recomendaram lá no Instagram, estou sempre interagindo com eles. Então, caso você tenha mais algum anime para me recomendar, entre aí no link da descrição também, que tem o Instagram disponível. O Blue Lock eu fiquei muito legal, porque eu gostei muito do Nagi. Então eu fiquei, nossa, queria fazer um desenho dele. Vou ter que fazer outro, esse desenho aqui eu não gostei. Mas aí o personagem tá de costas. Qual era a dificuldade? Primeira, ver certinho o que era. Então tem muito traço ali, muito, assim, muito complicado, porque como a pintura é o grande foco, então é difícil tu ver como é que tá os traços. Então, tu vê que, por exemplo, os braços eles são meio retos, mas não são. Tu vê que os braços têm umas curvinhas muito pequenas, tem que ficar dando muito zoom. É muito complicado de ver o formato das coisas certinho. Então, isso foi uma dificuldade. Segunda, esse desenho aqui eu não consegui fazer. Não sei o porquê, tá? Pode variar bastante. Às vezes tu realmente tá num dia que tu não tá desenhando bem. Isso acontece com qualquer coisa. Qualquer coisa na tua vida, um jogo que tu tá jogando, tem dia que tu não tá no dia. Tem dia que não era pra tu fazer aquilo. Tem dia que tu tá jogando mal. Tem dia que tu tá jogando muito bem. Tem dia que tá muito difícil jogar aquele jogo. Tem dia que tá muito mais fácil do que o normal. O desenho é a mesma coisa, tem dia que você tá desenhando e não é pra desenhar. Tipo assim, tudo tá difícil, os traços não estão saindo, o personagem tá travado, tudo tá errado. Tudo tá errado nesse dia que você não é pra desenhar. Isso acontece, não tem problema nenhum. E eu fui fazer um desenho num dia desse. Não era pra desenhar, eu tive muita dificuldade pra fazer, apaguei, voltei. Eu até cortei bastante, tá? Quando acabar esse vídeo do esboço, tu não tem ideia do quanto que eu apago e volto depois pra tentar arrumar. Depois que eu peguei e tentei arrumar, eu passei por uma folha boa e aí eu ia pintar o normal, mas aí eu acabei desistindo e fiz outra pintura só pra não deixar em branco. Mas qual é o ponto? Esse desenho tá bom, tá perfeito? Não, eu achei ele muito ruim, eu achei o personagem muito travado, não gostei do resultado final, não curti, não fiquei orgulhoso do que eu fiz. Mas eu terminei o desenho, então é importante você terminar seus desenhos. Porque se você não termina seus desenhos, como é que você vê o que você precisa consertar? Como é que você vai ver sua evolução? Como é que você vai ver para onde que você está indo? Quando você pega a sua pasta de desenhos, isso é uma coisa que todo mundo vai fazer. Tu vai conseguindo e vendo os desenhos prontos, tu fala, nossa, eu errava isso, eu errava aquilo, eu errava isso, eu errava aquilo. Continua errando, por exemplo, tu pode pensar isso. Tu pode ver que se ela tinha teus desenhos bem antigos, tinham erros grotescos, tu consegue ver se teus desenhos de agora, se tu já consertou isso, tu ainda comete o mesmo erro. Então é muito importante que você termine seus desenhos. Quer dizer que você tem que caprichar como todos? Quer dizer que você tem que passar dias e dias fazendo ele? Não. Mas termina ele de uma forma meio simples assim. Por exemplo, esse desenho aqui eu ia fazer pintura com lápis de cor, então ia demorar 8, 10 horas, 12 horas para fazer tudo. Eu usei uma forma de fazer ele usando somente tons de preto, que aí eu demorei 40 minutos. 45. Foi um tempinho legal? Foi um tempinho legal, mas perto do que ele teria para fazer. E fica já de recordação, fica a recordação quanto eu errei, fica a recordação que o que eu fiz errado, o que eu compliquei mais. Esse aqui eu fiz, acabei me preocupando muito e tendo muita dificuldade em fazer o tronco dele. O tronco dele acabei fazendo muito grande, um tronco muito largo também. Então ele ficou meio quadradão, ficou meio gordão assim, então ele não ficou com muito movimento. Então eu sei o que eu errei nesse vídeo, nesse desenho, né? Então é importante que você termine para você ver o que você errar. O que eu sempre falo? Você não pode deixar de terminar nenhum desenho? Não acho que chega num extremo desse. Mas tem muita gente que vive deixando os desenhos incompletos. Então tem gente que tem pasta de desenho incompleto maior do que a pasta de desenho feitos. E isso eu acho já errado. Isso eu acho que vai atrapalhar sua pintura. Porque você não pode trabalhar sua pintura, seu esboço, seu desenho, todos os fundamentos do desenho, você vai ser prejudicado fazendo isso. Porque você não pode pegar e só desenhar quando você estiver afim, você não pode pegar só desenhar o que você estiver gostando. Às vezes você erra, tá tudo bem isso. Mas é importante que você pelo menos termine aquele desenho para depois que acabar você consiga ver o seu erro. Você consiga olhar e falar, eu errei por isso, eu errei por aquilo, eu devia ter melhorado nessa parte, no próximo desenho eu vou focar e fazer mais nisso. Então eu sempre recomendo, termine seus desenhos. É uma coisa que é simples, não quer dizer que você tem que caprichar como todos, não quer dizer que você tem isso, mas pelo menos termine seu desenho.
Ah, eu não quero pintar. Tudo bem, não pinte, mas termine o esboço como um todo. Não largue ele no meio. Já vi muita gente fazendo isso. Faz o desenho, não gostou de uma parte, larga ele no meio. Talvez você realmente não vá no final do desenho, você não finalize, talvez você não complete aquele desenho. E não tem problema nisso. Mas pelo menos finalize aquela parte, não largue 100% no meio. Pelo menos termine o esboço do desenho para que você consiga pelo menos ver o que você está errando. Isso é muito importante de acontecer, isso é muito importante de fazer, isso faz muita diferença sim. Saber o que você está errando vai fazer muita diferença ao longo prazo das suas artes. Para coisas novas, então por exemplo, como eu já tinha estragado esses mesmo, eu comecei a testar uma pintura diferente do que eu faço. Então eu tenho os tons de preto e cinza, que é uma pintura que eu não faço geralmente. Sei fazer, mas é uma pintura que não faço. Geralmente eu faço mais colorido, mas acima de tudo é sem referência nenhuma. Então eu tô tirando todas as sombras da minha cabeça. Então eu tô aplicando as sombras e vendo como é que fica. Realmente pelo que eu já entendo de luz e sombra, pelo que eu já sei, onde que vai ficar legal cada coisa. Então isso é muito interessante porque acaba virando um treino. Um desenho errado acabou virando um treino. Eu consegui transformar ele de uma forma de eu treinar a minha luz e sombra natural, sem precisar de referência nenhuma, criar a minha própria luz e sombra. Então isso também acabou se tornando bem interessante. Eu fiz a pintura eu até achei legal, até achei bacana. Tu vai ver que no final, ali meio que na traseira, ali na parte das costas do Nag, eu faço um aspecto de dobras muito forte. Eu poderia até pensando agora tentar fazer um pouquinho das mangas, mas como as mangas são uma parte mais lisa, uma parte com menos tecido, eu acabei não fazendo isso. Mas atrás dele, onde está ali o Nag, o número dele, eu acabei fazendo bastante isso. Eu acabei fazendo um aspecto de dobras, um aspecto de amassado bem interessante. Então, tu perceba que um desenho que eu errei, um desenho que eu não curti, novamente, eu não achei legal esse desenho, eu não fiquei orgulhoso, nossa, gostei muito do resultado final, adorei. Não, eu não gostei desse desenho, pra mim ficou muito ruim, eu poderia ter feito uma coisa muito melhor, eu tenho certeza disso, e eu acabei não conseguindo fazer. Então, esse não é o ponto. Eu já tenho concreto assim na minha mente, já tenho comprovado na minha mente. Eu não gostei desse desenho, eu não acho que ficou bom. Mas eu tenho uma utilidade para ele. Eu tentei um estilo de pintura diferente do comum. Eu treinei minha luz e sombra. Eu consigo ver o que eu errei nele. Então vai ser interessante para que no próximo desenho eu não erre mais. Então é importante você terminar os desenhos. Não quer dizer que você tem que fazer 100% deles, tem que caprichar como se todo desenho fosse. Não. Às vezes você não gosta de desenho, às vezes você está motivado, às vezes você não está motivado e aí às vezes você não quer seguir ele. Mas pelo menos termine aquela etapa do desenho. Não comece o esboço e largue no meio. Personagem completo. Não, pelo menos termine o desenho e depois você vai para outro. Ah, comecei a pintura. No final, no meio pro final do desenho, me enchi o saco da pintura, parei. Não, termina a pintura, depois você vai para outro. Faz uma forcinha ali, se tiver perto de terminar. Claro, novamente, não quer dizer que você tem que fazer todos. Eu não acho que é um problema você pegar e largar um desenho no meio. Não acho que é um problema casos específicos, mas agora, e ter isso como hábito, fazer isso frequentemente, vai te atrapalhar e vai atrasar a sua evolução. Porque você não pode só desenhar quando você acerta. Você não pode só querer acertar no desenho. Você vai errar ao mesmo tempo disso. Então essa é muito importante. Isso é uma dica muito legal que eu aprendi com o tempo. Ninguém me passou. Terminar os desenhos, mesmo quando eu não gosto deles, vai me ajudar. Porque eu consigo observar o que eu errei e eu tomo cuidado para não errar na próxima vez. Então espero que tenha gostado do vídeo. O desafio de hoje é só você terminar aquele desenho que você deixou incompleto. Simples assim. Termina aquele desenho completo e me manda lá pelo Instagram para eu estar repostando, para eu estar avaliando o que você errou. Me comenta também assim para mim o que você acha que você errou no seu desenho. E também comenta que um desenho que você não conseguiu fazer, você achou muito difícil ele. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like no canal. Meta de 100 likes. O próximo vídeo dessa série já vem amanhã. E até o próximo vídeo. Tchau.